Olá, amigos. Vamos agora apresentar um pedacinho do que vai ser a nossa tese de doutorado. O título da nossa tese é Estudos de aula e implementação de material curricular, contribuições e desafios a serem enfrentados. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou aluno do doutorado, sou orientador da doutoria da PUC, sou licenciado em matemática e professor da rede estadual do Ceará. Trabalhei com formação de professores durante 2 anos e estamos aqui tentando encontrar opções, saídas, caminhos para fazer a formação de professores. Então, vamos falar um pouco dessa estrutura desse seminário. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre mim, vamos falar um pouco sobre o ensino de matemática, o contexto das formações de professores, apresentar as indagações que levaram a essa pesquisa, os nossos objetivos, e vamos falar um pouco da organização da tese. Bom, como é que está o ensino de matemática nos anos iniciais aqui no estado de São Paulo? Então a gente tem o projeto Ensino de Matemática nos anos iniciais, o projeto EMAI, que é um projeto de estruturação curricular e material pedagógico. Ele compreende um conjunto de ações que tem como objetivos articular processo de desenvolvimento curricular em matemática, formação de professores, processo de aprendizagem dos alunos de matemática e avaliação dessa aprendizagem. O material do EMAI são aqueles livrinhos que nós vamos apresentar no dia do seminário, que todos podem conhecer. Eles têm 8 unidades, cada unidade tem 5 sequências. As sequências elas são organizadas de acordo com os dias de aula de matemática em cada escola, e ele trata todos os quatro eixos de ensino da matemática de forma bastante abrangente, com um livro consumível que as crianças podem levar para casa, e ele tem articulado a isso um processo de formação de professores. Ele está estruturado na teoria das trajetórias hipotéticas de aprendizagem, do Simon, que ele pressupõe que há planejamento de diversos caminhos para se chegar a um determinado lugar, para que os alunos atinjam as expectativas de aprendizagem. Eles são chamados de trajetórias hipotéticas de aprendizagem, porque elas podem ser revistas durante o trabalho em sala de aula. Bom, e a formação de professores, ela geralmente acontece de forma vertical ao formador, que passa o conteúdo para os professores. No projeto EMAI, a ideia é que isso seja descentralizado, que a formação não esteja centrada na figura de um formador, mas que coloque o próprio professor como sujeito da formação. Isso é interessante, porque, como diz Borelli, Pacheco e Pires, quando uma formação centra o foco na atividade docente, o saber tácito, o saber da prática dos professores se torna mais evidente. A gente não deve esperar que os professores aprendam observando um formador que ministra aulas. Mesmo quando o local de formação se apresentar um ambiente fácil, normalmente os professores agem achando que o sujeito traz soluções prontas, mágicas, que não se aplicam na sua escola. Bom, a gente buscando isso, nós encontramos uma metodologia de formação de professores, um método chamado estudo de aula, ou lesson study, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Esse método despertou muita atenção, muito interesse, e a nossa pergunta de pesquisa é a seguinte: quando usado como metodologia de formação continuada, quais aspectos desse estudo de aula contribuem para a compreensão e a implementação do material do EMAI para o desenvolvimento profissional do professor? Os nossos objetivos com esse trabalho são identificar no contexto internacional o que são e como estão sendo executadas as formações continuadas de professores que utilizam essa metodologia, estudo de aula, e acompanhar e observar uma formação continuada de professores na qual se implementa a metodologia de estudo de aula com a finalidade de... Bom, vamos aos objetivos específicos agora, que a gente corrigir aqui também. Bom, analisar publicações em línguas portuguesas sobre o tema, obter de forma pontual e analisar publicações chilenas, suecas, japonesas e norte-americanas, identificar aspectos que indiquem a compreensão e a implementação do material do EMAI, analisar sua implementação em 3 episódios distintos, entrevistar participantes após a realização da formação para identificar indícios de desenvolvimento profissional dos professores. Dá uma ajeitadinha aí nesses objetivos gerais específicos. Bom, como é que está organizada a nossa tese? Então a gente está até agora com 5 capítulos e as considerações finais
que ainda estão em redação. No capítulo 1, nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento profissional dos professores. Então a gente fala um pouco da formação inicial e continuada, das definições de desenvolvimento profissional, a gente usa para isso Ponte, de 95 a 98, e um pouco da tese de Plaza 2015, que é uma tese daquele programa. As características do desenvolvimento profissional, a gente vai trazer Sparks e Marcelo, também baseado no que escreveu Plaza. E o conhecimento do professor, a gente usa Schumann, Ball, Thames e Phelps, baseado nas publicações recentes da doutora Eda Clube. No capítulo 2, nós vamos falar um pouco sobre a metodologia de estudos de aula. É uma metodologia japonesa, que é utilizada no Japão para o desenvolvimento profissional dos professores. Lá no Japão, pelo menos como veio originalmente para o Ocidente, ela tem 5 etapas. Então, primeiro se escolhe um tema, planeja-se em conjunto uma aula, executa-se essa aula planejada com os membros do grupo que ajudou a planejar, observando a aula ser executada, e depois reúne-se o grupo para discutir quais foram os pontos fortes e fracos daquela aula. O processo é então repetido, agora com outro professor a lecionar aquela aula já adaptada para outra turma, e visando sempre refinar essa estratégia de ensino. Nós começamos fazendo um levantamento sobre o que já tinha em língua portuguesa publicado sobre esse assunto. A quantidade de material disponível é realmente muito pouco, então nós fomos atrás de fazer um levantamento histórico, tentando mapear onde foi que isso começou a surgir. Nós fizemos uma divisão clara de publicações. O que a gente chamou de primeira geração são as publicações que apresentam inicialmente os estudos de aula para o público português, brasileiro e português. Inicialmente, nós vimos as publicações, gostamos de frisar, as publicações de Ponte, 2012, e Baldin, 2009, são os primeiros a apresentar essa metodologia. Em seguida, nós temos um grande grupo de trabalhos composto pelos orientandos desses dois professores, Ponte lá em Portugal, Baldin aqui no estado de São Paulo. E em seguida nós temos uma grande disseminação dos trabalhos do estudo de aula pelos dois países que a gente pode destacar como grande referência os trabalhos de Timura e Puri, 2014, 15 e 16, num livro lançado recentemente. Essa separação está bem explicadinha lá no nosso artigo Merichelli e Puri 2016, vai estar nas referências, foi lançado na revista do programa. Bom, ainda sobre estudos de aula, nós temos uma parte da tese que explica como é que a Lesson Study, que é o nome que é dado para o estudo de aula, está se disseminando ao redor do mundo. Então ela nasce no Japão, no século passado, no começo do século passado, e lá ela se consolida como uma metodologia de trabalho, mas de lá ela começa a se espalhar pelo mundo. Então nós encontramos trabalhos com formação de professores e usando o estudo de aulas na Indonésia, na Irlanda, inclusive os da Irlanda se propagam por todo o Reino Unido. Na Suécia, ela tem sido adotada como política oficial de formação de professores. No Chile, há grandes publicações também. E nos Estados Unidos já há grandes grupos bastante avançados nesse tema. A metodologia dessa pesquisa, nós abordamos por uma abordagem qualitativa. Para os procedimentos de pesquisa, nós pensamos numa observação participante, numa formação de professores, onde a gente pudesse testar essa metodologia. Nós adotamos um diário de campo para registrar essas atuações e fizemos uma gravação em vídeo para registrar as observações, quando as outras professoras participantes do grupo não podiam estar presentes nas aulas. Esse registro serviu para a metodologia de estudo de aula e acabou servindo como fonte de dados para o pesquisador. Por último, nós vamos adicionar entrevistas com os professores. Então, vou falar um pouco de onde é que foram esses observados esses episódios que deram origem a nossos dados. Então, a investigação ocorreu durante um curso de extensão de 180 horas, pautado na interação entre participantes e as análises das tarefas propostas para os alunos do terceiro ano do ensino fundamental de escolas estaduais da Zona Leste de São Paulo. O grupo era composto pelo formador, que era eu, e mais 6 professores que trabalhavam com o EMAI no terceiro ano. A gente tem alguns episódios que foram filmados, que eu estive em escola. A gente são 3, por enquanto a gente está terminando a redação de 2 deles, um já está publicado.
A gente está terminando a formatação das entrevistas e o capítulo final ainda tá em processo de redação. Bom, muito obrigado e eu desejo a todos um bom fim de semana.